O Felipe Luiz deu uma entrevista muito importante depois do jogo contra o São Paulo. Já vamos falar aqui, o Flamengo até teve uma vitória bem tranquila em cima do São Paulo, sobrou e manteve a liderança do campeonato, vencendo por 2-0. Mas surpreendendo muita gente, o Felipe Luiz foi enfático na entrevista pós-jogo e assim, acho até, o Monique, que com muito respeito, sabe? Com a cabeça no lugar, com uma, assim, me pareceu que ele se organizou para poder falar isso, de uma maneira, sabe, muito direta. Ele não poupou palavras, ele não aliviou, de uma maneira muito educada, mas dura. Ele bateu forte no Pedro, bateu forte. E fez questão de falar, só fez isso porque já tentou resolver de outras formas durante muito tempo. Bateu duro no Pedro. E agora, Monique? Como é que fica a situação? O Pedro vai conseguir dar a volta? Eles vão conseguir se acertar? Porque outro dia teve a história da venda do Pedro por uma grana que é considerada uma grana bem baixa, inclusive. E aí, Monique? Então, André, foi de fato surpreendente mesmo. Acho que eu, pelo menos em todo o meu tempo cobrindo clubes, eu nunca vi uma entrevista tão dura assim, né? Se falando de um jogador. É um caso muito complexo. De fato, o Pedro ainda não se manifestou, né? Ninguém do lado do Pedro se manifestou de forma oficial depois da entrevista do Felipe Luiz. Eu até fiz contato com o staff dele e a informação que eu tive é que eles estavam conversando com o Pedro para alinhar, né? Alinhar todos os detalhes depois dessa entrevista do Felipe para que pudessem se manifestar. Eu acho que um caminho, que é um caminho natural, é que o staff dele tente buscar propostas, né, para apresentar para o Flamengo, para levar o Pedro para outro clube, mas acho que há um caminho também, que é o caminho, né, da conversa do Pedro voltar a treinar bem e tentar recuperar, né, o espaço dele no Flamengo. O Felipe já deixou claro, ao mesmo tempo em que ele foi muito duro, ele deixou claro que ele está de braços abertos esperando aquele Pedro que faz 30 gols por temporada e que ele precisa que o Pedro queira, né? E se o Pedro quiser, que ele, Felipe, vai estar de braços abertos e que o Pedro vai ter o espaço dele no time. Para situar a galera, né? O Felipe fala de um comportamento que já vinha acontecendo há algum tempo depois que ele voltou de lesão. E na semana passada, especificamente na quarta-feira, teve um episódio que foi, pelo menos quando eu apurei na sexta-feira, quando tudo veio, né, à tona, que o Pedro estava fora do jogo, quando eu apurei, eu tive versões diferentes de dois lados, né? De um lado, que eram fontes que tinham mais relação com o clube, a informação era a mesma que o Felipe Luiz falou na entrevista coletiva, que ele estava fazendo uma atividade, um coletivo, e normalmente ele divide esse coletivo em 3 tempos, e é uma atividade com 10 contra 10 de linha, e na terceira parte do coletivo, o Pedro já tinha participado das 2 primeiras, na terceira o Felipe sacou ele, e aí quem não está no coletivo tem que fazer uma atividade de complemento. E aí nessa atividade de complemento, o Pedro disse que estava com a perna pesada e pegou e saiu. Não que ele tenha tido um ato de indisciplina do tipo, alguém falou não sai, e ele pegou e saiu contra a vontade. Ele simplesmente comunicou que estava com a perna pesada e que não aguentava fazer, e aí teve um ok para sair, mas isso foi considerado pela comissão técnica mais um episódio desse, entre aspas, corpo mole que o Felipe cita na entrevista coletiva, da forma como ele vinha, o Felipe fala, rompendo um princípio que para eles é muito sagrado, que é da cultura de treino. E do lado do Pedro, a informação que eu tive é que o Pedro sentiu um desconforto na coxa, pediu autorização para o auxiliar do Felipe e foi para a fisioterapia, que não foi que o Pedro abandonou ou que o Pedro não quisesse fazer atividade. Enfim, né? Tinha os dois lados, as duas versões, a gente precisava ouvir a palavra do Felipe, e o Felipe foi muito duro. E aí tem um ponto que a gente precisa lembrar, André. O Pedro tem um histórico no Flamengo de alguns outros problemas, né? Em 2023 teve aquele episódio com a comissão técnica do Sampaoli, em que ele acabou sendo agredido, né, pelo preparador do Sampaoli, num episódio em que ele se recusa a levantar do banco de reservas para aquecer.
É um episódio lamentável, né? Nada justifica aquela agressão física, uma coisa bizarra, bizonha que aconteceu com o Pedro. Mas o Felipe, ele já vivia nesse grupo, né? O Felipe era jogador nessa época. Então, o Felipe tem, além, né, das qualidades dele como técnico, ele tem uma outra coisa que joga, não sei se a favor ou contra em alguns momentos, né? Que é a relação de amizade, de ter vivido como grupo e de conhecer intrinsecamente cada um desses jogadores e como as coisas acontecem nos bastidores. E o Felipe é um cara que não negocia treino como quando era como jogador, né? Não negociava treino, era um cara muito comprometido com o clube. Então, eu acho que tudo isso, né? Todo esse histórico, tudo que o Felipe já viveu, aconteceu, presenciou, e tudo isso estava ali, né? Guardado numa caixinha de informações e agora ele teve a experiência dele como técnico nessa situação. A gente não estava lá, a gente não sabe, né, 100% o que aconteceu, mas a gente tem as palavras do Felipe ali e aguardamos, né, o pronunciamento do Pedro em relação a isso tudo, mas nesse momento fica, de fato, um clima muito pesado. Por isso que eu acredito que a tendência é que o staff do jogador se movimente para apresentar alguma proposta que seja interessante para o Flamengo também, porque o Flamengo já deixou claro que se a proposta não for interessante, não vai vender, que não vai negociar com nenhum clube do Brasil, e até nem daria. O Pedro já jogou 8 jogos no Brasileiro, já esteve em campo na terceira fase da Copa do Brasil, então, né, mesmo que algum clube quisesse contratá-lo, seria para jogar praticamente nada nessa temporada, e esse é mais ou menos o cenário agora. Né? E o que você falou é muito importante e relevante. O Felipe Luiz já estava nesse grupo como atleta, né? Então, em outras situações que o Pedro teve algum tipo de problema, o Felipe Luiz já estava aí. Não é tipo assim, o técnico chegou agora e... Não é. E ontem o Rafinha fez um comentário que também, né, te deixa ali com uma sinalização. Pô, o Rafinha também era jogador desse time até outro dia. E o Rafinha Já tinha fala, tido olha... aquela declaração do Davi Luiz, né? O Davi Luiz já tinha falado, várias declarações estão sendo resgatadas aí, né, em outros momentos. E O ontem Rogério Ceni. e ontem o Rafinha fala assim, ó, entre Felipe Luiz e Pedro é muito fácil saber quem tem razão. Então, assim, e assim, cara, que triste, né? Porque Muito, muito. o Pedro tava num momento bem bacana quando ele se machuca, passa a ser uma alternativa muito viável para a seleção brasileira. Ele passa a ser Titular naquele jogo. Pois é, ele passa a ser assim considerado muito seriamente como titular da seleção brasileira. Faz um esforço pelo que a gente vê, pelo que a gente viu, para se recuperar da cirurgia de uma maneira rápida. Gigantesco. E isso aí a gente tem que tirar o chapéu para ele, porque de fato assim foi incrível o que o Pedro fez. Né? Pois é, e aí, cara, pô, porque ontem ficou muito claro que o Felipe Luiz já tentou resolver de outras formas, que já tentou tal. E ontem foi foi o clímax dessa história. Foi o ponto alto. Fala, Fala, cara. eu protegi muitas vezes, né? Protegi por muito tempo. Pois é, então ele chega e fala: olha, gente, porque ali, o Munique, o torcedor tá querendo saber, pera um pouquinho. Porra, ele não foi nem relacionado. E aí ele vai, né? Ele vai lá na beira do campo antes, então fica parecendo que, né? Ainda Tipo, ele eu tô vai. aqui, tô bem, só não tô aqui, só não tô porque ele não quis, entendeu? Exatamente. Então, assim, a imagem, ele vai no estádio, ele fica ali na beira do aquecimento. Então, pra galera, se não tiver uma explicação do técnico, a galera vai, pô, cara, o que tá acontecendo? Pô, é o Pedro, velho, não é qualquer Zé Ruela, é o Pedro. E na sexta-feira, André, quando sai a notícia de que ele não tá na lista de relacionados, eu tava no meio da entrevista coletiva de véspera aqui no Mundial, quando eu vi, né, quando as informações começaram a chegar, e eu até comentei com o Rodrigo, eu falei, olha, o Felipe vai ter que dar uma boa explicação, porque senão vai ficar na conta dele, porque assim, se não tiver um outro motivo, e eu naquele momento, eu já sem ter informação nenhuma, eu já tinha certeza que tinha um outro motivo, porque não fazia o menor sentido o Pedro estar bem fisicamente e não ser relacionado para esse jogo porque ele não está jogando bem, entendeu? Não faz o menor sentido, porque tem vários outros jogadores que não estão vivendo os seus melhores momentos e estão no banco de reservas como opção. Então seria lunático
tirar o Pedro da lista de relacionados somente porque o Pedro não tá jogando bem. Então, na hora eu falei pro Rodrigo, eu não sei o que tá acontecendo, eu vou atrás disso aqui, mas não faz sentido na minha cabeça, tem alguma coisa acontecendo. Porque não faz sentido o Felipe somente tirar o Pedro porque ele não tá jogando bem. E aí era necessária essa explicação, porque se o Felipe protege o Pedro mais uma vez, e o Felipe que ia ser, já estava sendo, né, execrado pelo torcedor no sentido de maluquice, tá subindo a cabeça, não sei o quê, papapá. E era necessário uma explicação. E eu acho que a coisa chegou num ponto de gravidade tão grande que não restou outra opção que não a exposição. O que me pega, André, é o momento que o Felipe fala assim, eu não aguento o deboche, a forma de correr, a forma de andar. Isso que eu acho que escalou para um ponto assim que ficou inadmissível para o Felipe. Vamos aguardar, porque como disse aqui o João Pedro, o Felipe, ele fala, ó, tem a exposição do técnico também, né? Ele tá expondo uma situação interna, porque senão quem vai ficar exposto é ele. E ele, pelo que eu entendi, ele ficou exposto várias vezes. Várias vezes ele segurou a onda, várias vezes. E aí, cara, é uma leitura de quem tá ali dentro. Vendo de longe assim, eu entendo perfeitamente a atitude do Felipe Luiz. Olha, eu só tô chegando nesse nível porque eu já segurei várias barras. Só que agora os olhos de vocês estão todos pra mim. Por que o Felipe tem má vontade com ele? O Felipe não gosta dele. O Felipe... Então, assim, eu também não posso ficar... O que ia estar espaço pra ele não achou que ficou todo mundo recuperando aquela fala, né? Então aí é uma questão de... E aí a gente nunca sabe, né? Se, putz, acertou, não acertou, era o momento, não era. Só ele sabe fazer essa avaliação, né? Só ele sabe fazer esse... Então, vamos aguardar aí os próximos dias.